Olá, juventude moçambicana, já está no ar a segunda edição desta semana do nosso programa O Bate-Papo, sempre com muita boa disposição, com muita boa onda, muitos bons conteúdos, muita música para a nossa juventude todos os dias, porque aqui nós acreditamos que a conversa sempre faz toda a diferença e quando juntos, como jovens, nos encontramos de segunda a sexta-feira, a seguir a edição da tarde para trazer temáticas voltadas e que interessem aos nossos jovens. E é sempre com muita boa e muita onda mesmo que nós trazemos aqui o nosso programa e já agradecemos a si pela companhia. Todos os dias aqui trazemos sempre muita clorofila para alegrar as suas tardes de segunda a sexta-feira e já queremos cumprimentar a malta que já está ligada a nós através das nossas diversas plataformas. Falamos nomeadamente do nosso Facebook, falamos igualmente do nosso Instagram, mas também temos à disposição o nosso endereço físico para o qual pode mandar-nos cartas na Avenida Patrício Lumumba, número 577. Conte-nos como é que está a ser a sua terça-feira, quais são os planos para mais um dia laboral, o segundo dia útil da semana e claramente o que é que você já fez ao longo do dia de hoje e igualmente os planos para esta semana, sendo que faltam menos de 70 dias para que o ano possa dar o seu adeus. E claramente, nós também damos aqui muita boa sorte para todos que gostam do desporto nas diversas modalidades. Damos muita sorte para se ganhar muita mola. Vamos ao Betway. Fique perto da ação. A cada vitória, empate ou derrota. Compartilhe a experiência de apostas online e móveis, onde você, amigos e fãs podem apostar nas suas equipas favoritas nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Betway. Podes te divertir sem teres de sair de casa e de forma muito fácil. Podes colocar à prova os teus conhecimentos e o gosto pelo desporto agora mesmo. A partir de 5 meticais, podes acumular muita mola todos os dias, fazendo as tuas apostas nas diversas modalidades desportivas e assim acompanhar aos melhores campeonatos, as melhores partidas de futebol e ainda os seus jogadores favoritos. Para obter mais informações, pode visitar agora mesmo o website que é www.betway.co.mz. Fique perto da ação. A cada vitória, empate ou derrota. Compartilhe a experiência de apostas online e móveis, onde você, amigos e fãs podem apostar nas suas equipas favoritas nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Betway. Pois, e nós estamos juntos de segunda a sexta-feira para trazer este que é o nosso programa aqui na Mídia Mais TV. Já queremos mesmo que você participe do nosso programa usando as diversas plataformas. Coloque o seu like na nossa página do Facebook, siga-nos. Igualmente tem a possibilidade de nos acompanhar online, a nossa live que está agora disponível para que você nos acompanhe. Conte-nos os planos, como é que está a decorrer esta semana, o mês de outubro já a dar o seu adeus. Esta é a última semana para o mês de outubro, mas também o fim deste que é um dos últimos meses para o ano de 2020 e nós estamos sempre consigo aqui a fim de trazer temáticas bastante interessantes para a nossa juventude. Igualmente nós separamos sempre um espaço para promover e dar lugar aos jovens talentos, porque sabemos que muita coisa acontece, os nossos artistas jovens têm estado a trabalhar e têm muitas propostas interessantes sempre a apresentar e queremos dar este espaço, queremos dar vida, queremos dar e mostrar o potencial da juventude moçambicana todos os dias e por isso mesmo recebemos todos os dias diversos artistas, cantores que nos mostram o que tem sido feito e aqui desfilamos os vários gêneros, desde o kizomba, o R&B, ao panza, porque há mesmo muitos talentos na nossa juventude e queremos enaltecer claramente estes mesmos talentos e porque também este é o fórum próprio, porque nós acreditamos que é possível sempre trocar as plataformas do Facebook e levar estas conversas que nós temos tido para aqui estarmos a conversa e queremos também que você possa contribuir efetivamente dando-nos
a sua sugestão de temas, temáticas que gostava de ver abordadas aqui no nosso programa, porque durante 5 dias da semana falamos desde os assuntos mais formais, os mais informais, para os mais banais, e damos sempre muita importância para os empreendedores, para as iniciativas que têm sido levadas a cabo pela nossa juventude todos os dias, porque sabemos também que há diversas posições e o jovem sempre necessita de se inspirar e também se deixar inspirar, e por isso mesmo passam aqui vários jovens que nos contam sobre as suas histórias, e quem sabe você pode se inspirar todos os dias ao ver grandes exemplos de jovens que por aqui passam. E hoje não será diferente, trazemos mais um tema importante para estarmos aqui à conversa, e nós queremos também contar com a sua participação através das nossas diversas plataformas. Pois é, e hoje, nesta segunda edição da semana, falamos sobre como se comportar numa entrevista de emprego. Este tem sido um verdadeiro calcanhar de Aquiles. Como se comportar numa entrevista de emprego? O que será questionado nesta entrevista? E quando se chega realmente a esta fase de ser chamado e convidado para a minha entrevista de emprego, o nervosismo costuma pegar e claramente fala mais alto. Mas como agir? Como falar perante o recrutador e as pessoas que vão colocar algumas questões e fazer esta mesma entrevista? Para falarmos sobre isto, já apresento os nossos primeiros convidados. Temos aqui a Cléria Cossa, ela é gestora de projetos Youth e também coordenadora de formação para desenvolvimento de jovens. E damos aqui as boas-vindas, Cléria. É sempre um prazer receber-te e estás bem disposta. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Como sempre, bem disposta. Pois, é sempre muito gratificante receber-te cá. Também damos aqui as boas-vindas ao Julinho Amoda, ele que é consultor de recrutamento e seleção. Bem-vindo ao nosso programa, é sempre bom receber-te, bem disposto para a nossa conversa. Pois, muito bem. Já começamos mesmo por isto. Entrevista de emprego, afinal de contas, o que é, Cléria? Boa. Uma entrevista de emprego é uma parte do processo de recrutamento e seleção. Algumas pessoas têm claramente muito medo de entrevista, pensam que é um interrogatório, mas eu diria que é uma conversa individual para avaliar as competências do candidato, para perceber se é o candidato adequado para a vaga para a qual esse candidato está a candidatar. Então eu diria que é uma conversa. Nós, por exemplo, na FLO fazemos entrevistas, mas nós chamamos de entrevista. One-on-one ou conversa individual, porque no fundo é o que é. É uma conversa mesmo para perceber quem é a pessoa, o que ela faz, o que ela tem dentro do background. Fazemos até um check em relação ao que essa pessoa escreveu no seu CV ou em outras fases do seu processo de candidatura, e realmente tentar filtrar algumas das coisas e características dessa pessoa para perceber se ela é realmente adequada para fazer parte daquela empresa ou para estar numa... Cléria, podes consultar o seu microfone se está mesmo ligado? Está ligado. Pois. E antes mesmo disso, vamos passar também para o Julinho, que também é consultor de recrutamento. Há quanto tempo como é que começou esta paixão primeiro por esta área de gerir pessoas, levar pessoas, encaminhá-las para um emprego, para uma posição, para um sonho, basicamente? Ok. Basicamente, não foi bem propositado da forma como foi cair na área de recrutamento e seleção. Foi mesmo algo, entre aspas, acidental. Foi uma recomendação de alguém que eu conheço, apesar de, durante a formação, ter alguns inputs, na verdade, muitos inputs sobre recursos humanos, né? Não é a minha área de formação. Eu fiz administração pública e uma das bases da administração pública é recursos humanos. Então, alguém me recomendou para uma determinada posição de estagiário numa empresa de bebidas e alimentos, e comecei a estagiar lá. E, na verdade, tudo que eu sei de recrutamento começa nesta empresa. Ok. Fiz alguns processos de recrutamento e acredito que fui bem sucedido. Tanto é que até agora tenho colegas que estão lá que eu é que acabei colocando. E eu, depois de 6 meses, acabei saindo. Fiquei um período em casa, procurando oportunidades. Depois cheguei a ter uma oportunidade, candidatei-me, fui selecionado. Ali é que eu já entro especificamente para a área de recrutamento e seleção apenas, exclusivamente. E exerço essa função basicamente há 2 anos e meio ou 3 anos.
Ok. Exatamente. Pois, e já agora, falamos tanto assim de consultor de recrutamento e seleção, o que é que faz necessariamente um consultor e recrutador? Ok, um consultor recrutador, ele trabalha especificamente em processos de recrutamento e seleção. Ele é a pessoa responsável por publicar as vagas, às vezes a empresa nem sabe detalhadamente o que quer, então o consultor de recrutamento é a pessoa responsável por criar a descrição de trabalho, publicar as vagas, encontrar potenciais candidatos, fazer a triagem, ou seja, a equivalência daquilo que é o requisito e daquilo que a pessoa tem, e fazer a conversa, fazer o check reference, no sentido de ver se de fato aquela pessoa é uma pessoa recomendada, como é que tem trabalhado, quais são os principais problemas que essa pessoa tem, por em diante. E depois passar para o recrutador da própria companhia, que faz seguimento do processo e por aí em diante. E se é o candidato preferencial, é contratado. Pois. É mais ou menos esse pequeno... A descrição sobre Exatamente. um recrutador Exatamente. e alguém que faz a seleção. Muito bem. Agora, a Cléria, falamos tanto aqui de Flow, gestora de projetos e o que é que tu realmente fazes? Ok, boa. A Flow tem uma área focada em jovens, sobre programas de desenvolvimento para jovens. Então nós fazemos programas de formação, muitas vezes preparamos os jovens para entrarem no mercado de trabalho. São aquelas coisas que a universidade não nos ensina. Muitas vezes a academia, em geral, ensina-nos coisas mais técnicas, ensina-nos contabilidade, psicologia, mas quando estamos à procura de trabalho, não sabemos como fazer um CV, não sabemos como nos comportar numa entrevista, não sabemos, nem nos conhecemos muito bem. Então nós trabalhamos autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, fazemos empreendedorismo, ou seja, programas de desenvolvimento e de formação para jovens. Então eu giro programas muito nestas vertentes. E neste momento, por acaso, estamos já a fazer um programa que é o Ready to Work, que é mesmo para preparar jovens para o mercado de trabalho e para o mercado de empreendedorismo. Pois. Agora, vamos mesmo voltar aqui à nossa temática. No entanto, queremos convidar assim para que tome parte desta nossa conversa. Tem agora à disposição o 859410-952. Coloque a sua questão, caso tenha ido a uma entrevista, tenha condicionado 1, 2, 3 entrevistas, nunca foi chamado para trabalhar efetivamente. Se calhar o erro tenha sido feito durante a entrevista ou antes mesmo desta fase. Para chegar à entrevista, primeiro, hoje em dia, o LinkedIn já facilita um bocadinho esta questão, porque já se conecta a pessoas, os recrutadores já ficam aliados e potenciais pessoas que estejam à procura de vagas, ou mesmo os recrutadores começam a localizar as pessoas que possam ocupar algumas vagas através do próprio LinkedIn. Mas para se chegar a uma entrevista, como é que começa o processo? Qual é que é o vosso papel e pronto para se chegar à fase de chamar alguém para uma entrevista? Ok, posso responder? Sim? Ok. Muito bem. Quando é publicada uma vaga, significa que há disponibilidade numa empresa em recrutar um potencial candidato. E nós acompanhamos o processo de candidatura. Muitas vezes os primeiros a candidatar-se são os mais privilegiados, porque os processos são urgentes. A média de um processo de recrutamento, quando estamos em pico, ou quando temos muitas vagas, é de 3 a 4 dias no máximo. Okay. Então, vamos acompanhando o processo e já nesse momento em que as pessoas estão a candidatar-se, nós também já estamos a fazer o processo de filtragem. Filtramos. Essa filtragem consiste numa comparação, como eu estava dizendo anteriormente, no que existe na descrição de trabalho e o que a pessoa tem no CV. Como pode ver, existem muitos tipos de posições, então é necessário fazer esse tipo de comparação, porque os consultores também nunca conhecem todo tipo de vaga que existe, exatamente. Então fazemos essa comparação do que tem no CV e o que é necessário, segundo o perfil que a empresa forneceu, e depois convidamos a pessoa. Normalmente as pessoas que nós fazemos uma triagem, com base nessa triagem selecionamos talvez umas 5 pessoas e fazemos uma pequena entrevista para cada um deles e vamos acompanhando. Dessas 3 pessoas, aquelas pessoas que saírem-se melhores ou bem-sucedidas nesse processo, então nós enviamos os perfis, talvez de umas 3 pessoas, que é já um número afinado para a empresa. Então a empresa dá um feedback. Muitas vezes a empresa pode dizer, por necessidade ou por capricho, queremos ver mais candidatos e o processo segue, continua. Basicamente é um processo cíclico. Então, até fechar a vaga, né?
Pois. Galera, também o processo é o mesmo. O susto primeiro quando se chega à entrevista é quando se vê 2, 3 pessoas que estejam também para ser entrevistadas. Aí já vem um susto. Será que eu sou melhor? Será que poderei ter sorte? O nervosismo já começa a tomar conta. Pronto, na verdade o processo depende um pouco, depende de vários fatores. As empresas, elas normalmente seguem o mesmo padrão, mas existem coisas que podem ser específicas. Esse programa ao vivo, aqui no nosso cenário improvisado, é normal. Ok. Ao tipo de posição que se está a recrutar, ao tipo de empresa também. Então, por exemplo, a entrevista, dependendo do tipo de recrutamento que se está a fazer, pode estar ou no início ou até mais no fim de um processo de recrutamento. Por exemplo, já fizemos vários processos de graduados em que a entrevista era uma das últimas fases. Começávamos com dinâmicas de grupo e outras atividades anteriores, só que depois terminávamos na entrevista. Por isso, encontrar essas 3 pessoas em algum momento vai depender também do tipo de recrutamento que estamos com os quais vamos nos preparar. E sim, pode ser assustador, mas tudo numa entrevista depende da preparação do candidato. Então, se eu me preparo como deve ser, se eu pesquiso tudo que devo pesquisar, não tenho de ter medo de estar com outras 3 pessoas, porque eu tenho de ir por uma entrevista com aquela confiança de que eu tenho aquilo que a empresa precisa e eu sei qual é o valor que eu tenho a acrescentar a esta organização. E esta resposta tem que estar muito clara na cabeça do candidato, que é para ela conseguir depois dar à própria organização. E esta, aliás, é uma pergunta muito comum numa entrevista. Por que eu devo contratar a ti e não aqueles 2 que estão lá fora? E nós temos que ir a uma entrevista prontos para responder esta questão. Pois. A preparação, nós não ficamos nervosos. Pois. E quando se recebe a chamada de que, ok, se está a ser chamado para uma entrevista de emprego, como é que deve ser primeiro como é que a pessoa faz a partir deste ponto? É chamado para uma entrevista, como é que deve ser este preparo que muito se fala? Como é que a pessoa se prepara? Boa. Esta é uma ótima questão, porque a preparação começa na própria chamada. Muitas pessoas recebem uma chamada para uma entrevista e não fazem todas as perguntas que devem fazer primeiro. Então elas não sabem, por exemplo, onde é que a empresa fica, não sabem com quem que vão falar, e estas são perguntas que nós temos que fazer ainda na chamada. Ou seja, há algumas vezes que, por exemplo, não nos vão dizer qual é o nome do recrutador, mas há algumas vezes que nos vão dizer. Então convém que nós também tentemos descobrir essa informação. Ok, com quem é o que eu vou falar quando chegar na empresa, procurar saber o horário, a que horas é, o dia, todas as informações que são necessárias para eu me preparar devidamente. Algumas pessoas vão a uma entrevista e nem sequer sabem qual é a vaga, porque candidataram-se para tantas coisas ao mesmo tempo e depois não procuram saber. Eu já recebi muitas chamadas chamaram para uma entrevista, mas eu não sei qual é que é a vaga e agora já não sei qual é que é a empresa, porque não perguntam. E porque pessoas que vivem a mandar CVs. E mandam tantos CVs que depois quando chega a esta fase já não conseguem perceber qual foi a empresa que realmente respondeu. Então isto é muito importante porque isto vai ajudar-nos a preparar a entrevista. Nós, quando vamos a uma entrevista, temos que saber onde é que ela vai ser, com quem nós vamos ter, temos que investigar sobre a empresa, porque muitas vezes vão nos perguntar numa entrevista o que é que sabe sobre nós. E nós temos que ter esta informação, ou seja, é uma parte muito importante da preparação para uma entrevista, investigar o que a empresa faz, quem são as principais pessoas que trabalham lá, quem são os principais gestores ou diretores daquela empresa, porque esta é uma informação que vai acrescentar valor depois ao tipo de resposta que nós precisamos dar. Então eu diria que ao recebermos uma chamada, as perguntas que vamos fazer pela chamada, depois de pesquisar a empresa, preparar a nossa roupa com antecedência, conhecer, procurar saber onde é que é o local de entrevista com antecedência para que não cheguemos atrasados, são pontos muito importantes quando nos preparamos para uma entrevista. Pois, Julinho, também, a mesma questão, como é que começa este preparo para uma entrevista? Ok, muito bem. Eu dou muita primazia para o preparo em relação ao conhecimento que o candidato tem da empresa. No caso concreto da empresa que, não nós como uma empresa de consultoria, mas da empresa final. Nós podemos dar o caso de, vamos supor, de um cliente que quer um profissional para a área comercial. Ok, vamos supor que é uma empresa de telecomunicações ou de operadora de telefonia móvel. Nós podemos muito bem estudar o mercado. E o mercado agora, podemos analisar que ok, esta empresa agora posiciona-se dessa determinada maneira e tem adversários como esta e esta. Podemos muito bem ir para além de uma preparação de onde fica a empresa, quem são os diretores, por aí em diante, mas indo muito mais a fundo de como eu, um candidato, posso dar
posso agregar valor a essa empresa nessa situação em que a empresa se encontra atualmente? Como é que eu, como um candidato, ou por outras, por que eu sou candidato ideal para aquela posição? E respondendo isto, não no sentido de... Eu vejo muitas pessoas respondem isso baseadas em respostas da internet por aí em diante, então isto não é bem o que deveria ser. A ideia é que a pessoa tenha um discurso próprio e concreto sobre por que a pessoa é a pessoa ideal para aquela posição. Então, para mim, uma preparação para uma entrevista vai muito mais do que apenas conhecer a empresa, os diretores, onde que fica, está quanto tempo no mercado, mas também entrando um pouco para a estratégia de mercado, por aí em diante. Pois, realmente a questão da própria entrevista em si dá medo e muito nervosismo, porque é realmente um teste, e quando se tem um CV e vai se querer confrontar o próprio CV ao que a pessoa vai falar e vai expor, muitas vezes já começa o próprio nervosismo e tudo mais, e algumas pessoas acabam se portando mal. Há como, numa entrevista, a pessoa se calhar perder credibilidade do próprio entrevistador, há como se voltar atrás na própria entrevista. O que é que se avalia mais, afinal de contas, nesta mesma entrevista? O que é que vocês contam mais? É o próprio discurso? É uma pessoa que só responde ao que é questionado? Como é que é? Eu diria que muitas coisas são avaliadas, não é só o que a pessoa escreveu no CV, ou seja... Se a pessoa tiver um bom currículo, mas não saiba se calhar defender, não sei se a questão do nervosismo em si é considerada no próprio dia. O nervosismo, na verdade, é algo que já se espera de alguns candidatos, principalmente mais iniciantes. Claro que depois já há posições mais séniores em que as pessoas que ocupam essas posições já são muito mais confiantes naquilo que são e naquilo que fazem, mas, por exemplo, um recém-graduado, uma pessoa que acaba de, ou que ainda está à procura do seu primeiro trabalho, provavelmente vai estar nervoso, isso já é um pouco esperado. Claro que esse nervosismo muitas vezes, ou seja, tem um limite. O eu não conseguir consolidar ou defender aquilo que está escrito no meu CV é alguma coisa, é uma bandeira vermelha, porque o meu CV, na verdade, tem a minha história, tem a minha formação, tem as minhas experiências, tem aquilo que eu já vivi a nível profissional. Então, eu tenho de ser capaz de explicar qual é que é a minha experiência, o que é que eu sei fazer, o que é que eu já fiz na vida. Claro que eu posso estar um pouco nervosa, mas defender aquilo que está no meu CV tem que ser algo que eu consigo fazer mesmo estando nervosa. Então, quando nós estamos numa entrevista, há várias coisas que nós avaliamos. Sim, avaliamos postura, avaliamos linguagem corporal, avaliamos competências técnicas, avaliamos competências comportamentais, porque as duas são necessárias dentro de uma organização. Não basta só o Eduardo mostrar-me que sabe fazer alguma coisa, que já teve experiência a fazer alguma coisa, mas nós também temos que perceber se, por exemplo, o Eduardo corresponde ao perfil de pessoa para trabalhar dentro daquela organização. E para isso nós vamos ter que avaliar o teu comportamento, a tua atitude, como é que tu te comportas, como é que é o teu estar, ou seja, competências mais comportamentais, proatividade, trabalho em equipa, esse tipo de coisas que nós ouvimos falar muito, são coisas que são importantes também para percebermos se aquela pessoa faz fit, como nós dizemos, ou corresponde àquilo que é a própria organização, as pessoas com quem aquela pessoa vai trabalhar. Então há muita coisa que é avaliada no CV, não é só o saber fazer, ou o ter a formação, ou saber falar inglês, ou seja, não são só competências técnicas, mas são também competências comportamentais, porque isto é, na verdade, o mais importante dentro de uma organização. Antigamente dizia-se que recrutava-se muito pela técnica, mas depois demitia-se pela atitude, ou seja, recrutava-se porque a pessoa sabia fazer, porque a pessoa tinha formação, mas depois demitia-se por quê? Porque não consegue trabalhar bem com os outros colegas, porque comete fraude, porque está sempre zangado dentro do local de trabalho. Então, estas coisas também hoje em dia já são avaliadas ainda na entrevista, que é para nós conseguirmos ter o perfil mais adequado para aquela empresa, para aquela posição, para as pessoas com quem aquela pessoa vai trabalhar. Então, sim, o nervosismo é uma parte do processo, mas há outras coisas que são avaliadas porque é tudo é um conjunto, é um bolo todo em que temos que perceber se aquela pessoa tem todas as componentes desse bolo. Pois, Julinho, também a mesma questão. É possível se perder? Eu tenho um CV e tudo mais, mas pronto, se calhar não foi um bom dia, não cheguei lá, o nervosismo tomou conta, a ansiedade também que acaba fazendo algumas pessoas perderem as sobeiras ali assim. O que é que realmente conta? Claramente, Eduardo. Penso que uma entrevista bem sucedida, primeiro, não só está relacionado com a preparação do candidato, mas também do qual a vontade do recrutador deixa o candidato durante uma entrevista. Já imaginou o quão é complicado, por exemplo, alguém entrevistar um gago e depois, durante a entrevista, essa pessoa estar a ser muito chato, o próprio recrutador? É algo complicado, porque a ideia da entrevista é retirar o mais importante do candidato, e isso só é possível muitas vezes durante uma conversa franca. Uma conversa aberta, chama o candidato, introduza o candidato à empresa, diga que isso apenas é uma conversa,
queremos consolidar o que está no teu CV, queremos te conhecer um bocado e para que o candidato sinta-se muito mais à vontade. Mas eu particularmente não tenho avaliado muito essa questão de nervosismo, porque é uma questão habitual entre muitos candidatos. Eu tenho um parâmetro pessoal particular, que são a coerência, a experiência e a personalidade. Então, por mais que eu não conheça muito o candidato esteja nervoso, eu avalio com base nisso. Exato. Pois. Agora, quais são os erros mais comuns que costumam se notar, vocês, quando recebem pessoas que a ideia que é realmente colocar as pessoas cientes do que costuma acontecer? Quais são os erros mais comuns que vocês costumam notar quando há estas entrevistas que as pessoas realmente acabam fazendo mais vezes sem se aperceber? Ok, eu vou mencionar alguns para acrescentar. Alguns erros, chegar atrasado, não estar preparado para a entrevista, aquela preparação que nós falávamos. O atraso primeiro está aliado muitas vezes a não se saber onde é que é o sítio TPC. Muitas vezes não se saber onde é que é e depois procura saber quando já faltam 5 minutos para a entrevista. Aí liga e já está perdido. Exatamente, liga para o próprio recrutador e o recrutador fica, ok, esta pessoa poderia ter perguntado isto muito antes ou com mais antecedência. Então, por isso é que é importante antes, com o tempo, perceber onde é que o local é para não se perder na hora, ou se perder, se pelo menos ainda tem algum tempo para conseguir chegar na empresa com antecedência. Pois, agora já mesmo a questão da própria marcação da entrevista, há um tempo específico recomendado ou realmente digamos que é inconveniente para que haja esse preparo, porque acredito que existam pessoas que são ligadas de hoje para amanhã, faltando 2 dias, como convencer? Ok, sim, vai depender muito do processo. Alguns processos também é um são teste, mais... ou é um teste também? Não, nem tanto, eu não diria que é um teste, porque muitas, depende, claro, de empresa para empresa, mas muitas vezes tem a ver até com o próprio processo. Há alguns processos que são mais apressados do que os outros, com alguma urgência maior do que outros processos. Então, há alguns processos em que os recrutadores têm mais tempo, e há outros em que eles também estão com pressa, por isso é que encontrar um candidato hoje, já precisam entrevistar amanhã, porque já tem que entregar ao cliente final no dia seguinte, e acaba fazendo com que o tempo do próprio processo reduza um pouco. Mas o que eu diria é, normalmente quando uma pessoa liga para marcar, ou quando um recrutador liga para marcar uma entrevista, imagina que o Eduardo trabalha e naquele momento está no trabalho. Tem de deixar claro que está no trabalho e tentar remarcar para um outro horário. Okay? Ou perceber se há disponibilidade do recrutador em remarcar. Caso sim, marcam algo que seja um outro horário que seja adequado para o Eduardo. Então há sempre alguma flexibilidade em termos de horário, porque nós também percebemos que as outras pessoas podem estar em outras situações que não lhes permitam estar naquele horário de entrevista. Okay? Mas sim, mas em termos de horário também, outra coisa é, chegar atrasado é mau, mas chegar muito cedo também é mau. Okay? Ou seja, a pontualidade ela não pode ser exagerada, porque os recrutadores muitas vezes eles têm agendas e muitas vezes estão a fazer um intervalo seguidas, né? Para as pessoas não se cruzarem na sala de espera. Para não se cruzarem e mesmo para não pressionarem o próprio recrutador que está numa outra entrevista, já está preocupado porque há outro candidato que está lá à espera. Então é importante chegarmos com alguns minutos de antecedência, mas não 1 hora de antecedência. Isso é muito tempo para chegar antes de uma entrevista. Então não atrasados, mas também não chegar assim tão cedo. Isso é importante. É um erro também que muitos candidatos cometem. Não fazer aquela preparação que nós falamos para a entrevista, a postura na própria entrevista. Eu já tive uma pessoa numa entrevista a mascar uma pastilha, isso é mau. As roupas com que a pessoa, e acho que também vais perguntar um pouco sobre isso, mas a questão das roupas, ou roupas muito exuberantes, saltos muito altos, perfume muito exagerado, quando vamos estar dentro de uma sala e o recrutador vai morrer asfixiado. Okay? Então é importante nós termos estas coisas em consideração. E as próprias respostas, por exemplo, respostas muito curtas ou respostas muito longas. Há pessoas que já dão muitas voltas porque querem garantir que estão a dar a resposta certa e acabam divagando e saindo daquele que é o foco da questão, e pronto, isso acaba sendo um erro que eles cometem. Falar mal, por exemplo, da empresa anterior, isso também costuma ser um erro comum que as pessoas cometem em entrevista, e pronto, acho que pode acrescentar alguma. O Amoda vai acrescentar mais outros. Mas a questão de falar mal da anterior empresa ou da empresa que se pretende sair, é uma pergunta se calhar que muito se faz. Por que queres sair de onde tu estás para chegar cá? E a pessoa, acho que vai ser um bocadinho difícil falar bem da empresa para a qual quer sair e quer achar uma nova oportunidade. O que convém dizer, afinal de contas? Isto pode ser muito bem dito, falando do foco da própria carreira
do candidato, né? Então eu posso dizer que eu estou numa empresa em que não há muito espaço de crescimento, tem uma estrutura não muito definida e para mim acho que já deu. Estou à busca de novas oportunidades, não apenas de uma remuneração alta, mas uma oportunidade de crescimento, por aí em diante. Há muitas formas de não queimar a empresa onde a pessoa está. E muitas vezes, na verdade, há problemas na empresa onde ele está, aquilo não quer dizer, mas há muitas formas de evitar falar mal da empresa. Pois, falamos aqui da questão dos erros ou das falhas que as pessoas costumam cometer-se. Eu já participei de processos em que a pessoa entrevistada interrompia a dona da empresa. Ok. Isso é muito mau. Pessoas com uma animosidade muito baixa, pessoas muito cabisbaixas, falam muito baixo. Pois. Se calhar outra questão aqui seria, as entrevistas costumam ser sempre o candidato, 2 pessoas, quando tem mais de 3 pessoas a avaliar, é normal esse processo? Sim, é normal. Um painel, diria um painel de 3 pessoas por aí em diante? Sim. Sim, é normal, porque normalmente a pessoa pode encontrar um responsável de recursos humanos e um profissional da área, um profissional técnico e pode encontrar o supervisor direto, por exemplo. Então é bastante normal esse tipo de painel. Pois. Agora a questão do vestuário que muito se conta, já se julga muito, a pessoa não sabe realmente como vestir. Acho que o primeiro passo, se calhar, é na própria semana de defesa da monografia. As pessoas não sabem como se vestir, se é mais simples, se é mais deslumbrante, como se vestir para uma cerimônia. Hoje não estou um exemplo claro para isso. Para uma cerimônia de graduação? Aliás, para uma entrevista? Ok, para uma entrevista. Bom, eu diria que a primeira coisa que nós devemos fazer primeiro é pesquisar a própria organização em si, porque isso também pode variar um bocadinho de acordo com a organização. Há organizações que são mais formais do que outras e mesmo a natureza até da função, por exemplo, não vamos imaginar que um designer chegue numa entrevista todo engravatado. Pode ser, ficamos até um pouco espantados, né, porque não condiz muito com o tipo de trabalho que ele faz. Então eu diria pesquisar um pouco a organização. Se eu vou para um banco, provavelmente deva me vestir de forma mais formal, com gravata e não sei o quê, mas se eu vou para uma organização como a Flow, posso me vestir de uma forma mais semi-casual, porque a Flow é uma empresa mais informal. Então, pode depender um pouco da própria empresa. Mas se não conseguimos fazer essa pesquisa, eu diria que vamos pelo mais básico, né, que é tentar pelo menos o semi-formal. Um vestido com um comprimento aceitável, uma calça, uma camisa, ou uma saia, uma camisa, que é o mínimo aceitável, né, em termos de, se não sabemos se a empresa é muito formal ou se ela é pouco formal. Claro, tentamos sempre as cores mais neutras possíveis, porque cores muito exuberantes também podem chamar muita atenção, e quando nós vamos a uma entrevista, nós não queremos que a atenção esteja para o nosso físico ou o nosso visual, mas para quem nós somos e aquilo que nós vamos falar. Então, tudo aquilo que pode desviar a atenção das pessoas que estão na empresa, do recrutador em si, temos de evitar. Então, roupas com decotes, por exemplo, são coisas de evitar, roupas muito curtas, roupas transparentes, cores ou roupas com muitas estampas ou muitas cores, são coisas que nós devemos tentar evitar e irmos o mais neutros possível. Ok, muito bem. Amor, vamos falar dos homens também. Muitas vezes não sabem como vestir. Jeans pode, uma calça jeans. Temos visto. Eu uma vez recomendei um amigo para uma entrevista. Eu não gosto de participar muito de entrevistas em que eu recomendo as pessoas, porque parece-me que tenho algum complô ou alguma influência. E ele veio de calça jeans. Ok. Foi bem complicado. Na saída, eu depois lhe chamei a atenção, né? Tipo, fica muito mal tu apareceres numa entrevista aqui de calça jeans. E é uma entrevista para uma área sensível, não bate bem. E esse é um problema muito recorrente de homens. Gostam muito de vestir calça jeans, sapatilhas. Eles até podem vestir uma camisa formal, mas usam calça jeans, sapatilha, por aí em diante. Então isso não é muito adequado. A ideia é que a pessoa ou vista semi-formal ou vista formal e que esteja simples e confortável. Exato. Pois, agora aqui esta questão realmente da própria indumentária, vamos perceber que para pessoas que estejam a começar ou que estejam nas suas primeiras experiências em entrevistas de emprego, não tenham se calhar recursos ou então sejam pessoas que não têm assim muito conhecimento de como realmente se apresentar para uma entrevista. Realmente a aparência conta. Pode comprometer em algum momento a postura, se calhar as vantagens
no momento da escolha do candidato? Bom, eu diria que o básico de indumentária é que a pessoa esteja, que nós consigamos perceber que ela está limpa, organizada, ou Porque seja, acredito não que precisam de roupas há caras. pessoas que não queiram iludir, tipo, ok, hoje vesti muito chique e no meu dia a dia realmente é assim, ou pessoas que vão na simplicidade porque querem parecer que no dia a dia são realmente simples. A imagem que vale para sempre. Exatamente. Não, numa entrevista, eu costumo dizer que nós só temos uma oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Então é a primeira impressão que conta, na verdade. Mas como eu dizia, quando nós vestimos para uma entrevista, sim, sabemos que há pessoas que não têm muitas condições e o vestir de forma adequada não significa vestir de forma cara, ok? Nós, na nossa simplicidade, podemos procurar algo que se encaixe para uma entrevista de emprego. Como eu dizia, eu ter um vestido um comprimento adequado, uma saia, uma blusa, uma camisa que seja mais formal, ou seja, não precisa... Há algumas pessoas que tentam colocar os saltos mais altos e encher-se de bijuterias, não sei o quê. Não é necessário tanta coisa, desde que nós consigamos perceber que, ok, esta pessoa não tem condições sim, mas ela está limpa, está organizada, está asseada, a roupa está bem engomada, esta pessoa vestiu-se para uma entrevista. Então, não é questão de vestir roupas caras ou de vestir só para impressionar no primeiro dia, quando no dia a dia depois vai ser diferente. Mas é uma questão de eu sei que eu estou a ir a uma entrevista e devo me vestir de acordo. Pois, fala-se muito da linguagem corporal também. Há pessoas que extravasam, né? Como convencer? O que é certo se comunicar? Primeiro vamos falar sobre o que é isto, comunicação corporal. Ok, nós costumamos dizer que linguagem corporal, o nosso corpo ele fala, mesmo quando nós não estamos a falar, o nosso corpo está a dizer alguma coisa. Então os recrutadores têm atenção a estas coisas, por exemplo, se ele está na entrevista com os braços cruzados, onde é que os braços estão, quando a pessoa está a gestuar, qual é o nível de gestos que a pessoa está a fazer, porque gestos sim são bons, mas também não podem ser exagerados, ok? Então nós costumamos dizer em formação que existe uma caixa que nós devemos respeitar para fazer os gestos, não devemos exagerar. Então tudo isto, linguagem corporal é o nosso corpo, é a linguagem não verbal que o nosso corpo dá e a mensagem que ela transmite às outras pessoas. E isto sim é avaliado em entrevista, porque diz-nos, por exemplo, se aquela pessoa está fechada, se ela está mais aberta, se ela está confortável, se ela está exageradamente confortável. Então há, por exemplo, pessoas que chegam na entrevista e sentam-se de forma muito relaxada, tipo, estão em casa. E nós ficamos, ok, a postura ela deve ser o mais ereta possível, ou certa, né? Não deve ser nem muito relaxada, mas também não muito... Alguns que chegam, sentam-se na mesa e sentam-se assim. Parece uma postura intimidadora, que quer intimidar o próprio recrutador. Então temos que tentar evitar estas coisinhas, porque isto diz-nos exatamente não, mas mostra aqui qual é que é a nossa postura e o nosso corpo está a transmitir uma mensagem. Se eu, por exemplo, estou a fazer gestos normalmente consolidam aquilo que eu estou a dizer. Por exemplo, quando eu digo 1, 2, 3, eu estou a fazer 1, 2, 3, normalmente mostra a verdade daquilo que eu estou a dizer, porque, por exemplo, quando os teus gestos não condizem com aquilo que tu estás a dizer, isto é por si só um sinal. Então, muitos recrutadores têm estas coisas em consideração para perceber que esta pessoa falou isso, mas ela estava assim um pouco fechada, isto significa uma coisa, esta pessoa está a fazer gestos, significa que ela está um pouco mais confiante, ou esta pessoa está muito assim, ela está mais tímida, está nervosa, ela é uma pessoa mais introvertida. Então, tudo isto nós conseguimos avaliar estas coisas, perceber, ok, o Eduardo é introvertido, é extrovertido, é um pouco mais arrogante, é menos arrogante, tudo isto nós conseguimos perceber pela linguagem corporal, mais até do que por aquilo que tu dizes. Muito bem. Amada, em relação à linguagem corporal é algo fantástico. Por quê? Porque a linguagem corporal é uma comunicação subjetiva, não apenas de quem recebe, mas também de quem emite. Eu, em algum momento, quando eu estiver a falar alguma coisa, eu até posso falar bem, a coisa sair clara, mas o receptor percebe que aí houve alguma coisa. E muitas vezes essa percepção, às vezes até nem no momento, mas no fim da entrevista, o recrutador pode dizer, não gostei dessa pessoa. E não saber explicar por que não gostou daquela pessoa. Por aquela pessoa, em algum momento, houve alguma discordância no que disse, na postura, ou o tom da voz, por aí em diante. Então, linguagem corporal são coisas muito ínfimas que têm impacto muito grande, não apenas em entrevistas de recrutamento, mas têm um impacto muito grande no nosso dia a dia. Então, eu acho que também essa questão de linguagem corporal é algo que, quanto mais entrevistas tu participas, mais aperfeiçoado tu ficas. Então, depois de 1, 2, 3 entrevistas, tu já começas a ficar à vontade numa entrevista. Tu chega e sentas à vontade,
a ideia é que aquilo, na verdade, passa a ser uma conversa e não um inquérito como muito tem acontecido. Então, isso não é para dizer que é para se exagerar na questão de ser ou a pessoa ficar confortável, cada vez mais está a ser chamada para as entrevistas, mas nunca é chamada para trabalhar. Exatamente, existe o à vontade e o à vontadinha. O à vontadinha já é demais. Então existe um limite de estar à vontade, mas não podemos realmente exagerar. Né? Pois, foi tão bom começar este papo convosco e eu quero agradecer mesmo pela vossa presença. Uma dica final dos beijinhos e abraços para quem deixam ficar. Ok, boa. A dica final é: preparem-se. Entrevista não é um bicho de 7 cabeças, desde que nós realmente nos preparemos. E existe muita coisa que nós podemos pesquisar com as outras pessoas, investigar bem a empresa, pesquisar que tipo de perguntas normalmente se faz numa entrevista. E tudo depende, porque nós numa entrevista estamos a falar sobre nós. E se estamos a falar sobre nós, tem tudo para dar certo. Quero deixar beijinhos e abraços para minha família, para o pessoal da Flow, para o pessoal de Youth, para a juventude de Maputo Cidade. E quero encorajar a todo jovem a seguir até as nossas páginas da Flow, porque nós temos programas que ensinam sobre entrevistas e sobre CVs. Então temos o Facebook, é Flow Moçambique, o Instagram, Flow Group _MZ e Youth in Flow _MZ, que é para perceberem e estarem a par de todos os programas para jovens que nós temos. Muito bem. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado nós, Julinho. Obrigado, Eduardo, por mais uma vez nos convidar para esse programa. Acredito que é muito frutífero. Aliás, eu até acredito que até talvez tenha que existir um programa só que se fala desse aspecto. Sobre este assunto é mesmo a sociedade está a precisar muito. Estamos a ver muitos jovens com depressão, por aí em diante, e muitas vezes eles não falam qual é o problema, porque às vezes podem ser taxados de problemas banais, por aí em diante. Então, é de louvar essa iniciativa, um espaço para falar acerca disso. Beijo e abraço para toda a gente que me conhece, família, amigos, colegas. Pois. Muito obrigado pela vossa presença e voltamos a conversar e nos ver muito mais vezes, claro, com muito mais temas para os nossos telespectadores. Estivemos aqui à conversa com a Cléria Cossa, ela que é gestora de projetos Youth na Flow Group e também coordenadora de projetos de formação e desenvolvimento para jovens e também trabalha com recrutamento para graduados. E também juntamos aqui o Julinho Amoda, ele que é consultor de recrutamento e seleção. O nosso tema não fica por aqui, vamos continuar a falar sobre esta questão, vai continuar a aprender muito, mas para já vamos a um brevíssimo intervalo e já voltamos. Histórias acontecem todos os dias, as informações são constantes e os eventos ocorrem a um ritmo muito acelerado. O nosso objetivo é fazer com que todos os acontecimentos cheguem até si. Nunca desistimos. Buscar notícia é tudo que nos importa, nem que para tal tenhamos que ir ao mais recôndito. Não deixamos escapar nenhuma bola. Aqui, as modalidades desportivas têm espaço para brilhar a sua classe, pois sabemos que elas garantem uma sociedade sustentável. Aqui não nos limitamos em noticiar. Trazemos debates sobre os assuntos sociais, políticos e econômicos com a devida profundidade, imparcialidade e o rigor que nos caracterizam. Fazemos um jornalismo inclusivo e pluralista pela construção de uma sociedade justa e próspera. É isso que nos identifica. Rampas. No programa da TV Surdo desta semana, saiba por que motivo a Zen Lodge é uma das instâncias turísticas mais inclusivas do país. Esperamos por si.
Você sabia que a nossa alimentação pode ser uma grande aliada no combate à pandemia da Covid-19? Pois é, incluir na nossa dieta alimentos como estes: verduras, legumes, vegetais e até mesmo frutas pode ajudar a fortalecer o nosso sistema de defesa. E neste programa aprenda as dicas sobre como garantir uma alimentação mais nutritiva para as nossas crianças. Não perca! Quer mostrar o seu produto ao mundo? Quer levar a sua marca a um outro nível? Quer estar mais próximo do seu cliente? Quer fazer tudo isto a preços promocionais? Ligue agora para 82 41 62 665 e leve a sua marca para uma nova dimensão. Olá, se só agora ligou o seu receptor, está na companhia do programa O Bate-Papo e é sempre um prazer estar consigo. De segunda a sexta-feira estamos juntos no intervalo das 13h50 até muito bem próximo das 15h20. E já temos aqui vários comentários que foram chegando aqui ao longo da nossa conversa. A nossa conversa está mesmo bastante interessante e acabamos mesmo recebendo muitas mensagens e é hora de dar lugar, portanto, a estas mensagens que foram chegando aqui para também interagirmos. Se você só agora aqui mesmo liga-se a nós e não sabe do que estamos a falar, hoje queremos saber como se comportar numa entrevista de emprego, o que é o calcanhar de Aquiles para muitos jovens e que na verdade é necessário que estes jovens possam realmente enaltecer os seus conhecimentos sobre estes diversos assuntos. Recebemos aqui mensagens diversas do Fernando Santos Francisco, que diz: boa tarde, Mídia Mais TV, estou a ver o programa a partir da cidade de Chimoio e muito obrigado, muita força a toda a equipe que torna possível este programa. Muito obrigado pela sua participação. Temos o Salvador Tomás, que diz: boa tarde, Mídia Mais TV, estou a gostar e estou ligado a partir de Mutarara, na província de Tete. Um grande beijinho. Temos o Sérgio Costa, que diz que está ligado ao nosso programa. Temos o Sileng Boy Bot, que diz: sou Sileng Boy, estou ligado a partir da Beira. Muito obrigado a todos pelos comentários e vamos mesmo interagindo. Esse é o programa mais fresh da sua TV. Aqui, sem formalidades, nós falamos sobre os assuntos mais sérios e também os mais informais e os mais banais também, porque sabemos que é sempre bastante intrigante estarmos à conversa sobre vários assuntos que pertencem ao nosso dia a dia. Continuamos mesmo com o nosso tema central de hoje e juntamos mais convidados e convidadas, em especial a esta parte. Falo da Desirui Paulo, ela que é consultora de recrutamento e seleção. Não sei se pronuncia bem, bem-vinda. Muito obrigada, mais uma vez queria agradecer. É um prazer enorme para mim estar aqui, sobretudo estar a debater um tema que faz parte do meu escopo de trabalho. Espero de alguma forma adicionar valor, esclarecer aqui algumas questões relevantes. E meu nome é Desirui, estavas quase lá. Okay. E obrigada. Ok, num bastante exclusivo. Também juntamos aqui a Marisa Felipe, ela que é consultora de RH, que está conosco e é sempre um prazer receber-te. Marisa, bem disposta para a nossa conversa? Super bem disposta, boa tarde a todos aí em casa, mais uma vez aqui no Bate-Papo, para mais uma vez esclarecermos algumas dúvidas hoje sobre as entrevistas. Então espero poder ajudar a todos aí em casa. Pois, afinal de contas, a entrevista para que é que serve? Quando se chega a esta fase da entrevista, há muitos que estão sempre em entrevistas, nunca são chamados, se calhar os erros são cometidos durante estas entrevistas. Para que é que serve a entrevista? É possível identificar um candidato certo para ocupar uma vaga sem que necessariamente haja uma entrevista? Ok, vou começar com a primeira questão, que foi para que serve uma entrevista. Então, uma entrevista é, na verdade, o momento em que o recrutador vem para fazer uma avaliação. Avaliação de personalidade, avaliação de habilidades comportamentais e também é o momento que nós temos para ver se realmente os dados que constam no currículo
é verdade ou não. Então este é o momento que nós aproveitamos para fazer isto. E quando falo de habilidades comportamentais, falo mesmo perceber se a pessoa tem os requisitos mínimos a nível comportamental, como trabalhar em equipa, conseguir ter a capacidade de comunicação, tudo isto nós fazemos nesta avaliação que é na entrevista. Então é para isso que a entrevista na perspectiva do recrutador e na perspectiva do candidato que está do outro lado. É obviamente transmitir o seu percurso, a sua trajetória profissional, ok? E também conseguir de alguma forma transmitir como é que o mesmo pode adicionar valor para esta empresa ou não. Então este é, de uma forma global, é o objetivo de uma entrevista. Pois, Marisa. Bom, só para adicionar ao que ela já estava a dizer, é basicamente isso, a entrevista é um momento de avaliação. Mas não é só um momento de avaliação para o recrutador ou para a empresa que se pretende contratar, mas é um momento de avaliação também para o candidato. O candidato também tem que avaliar a empresa que lhe está... Exato, se realmente é onde ele gostaria de estar, é o tipo de ambiente que ele está à procura, é o tipo de vaga que ele quer trabalhar, porque às vezes a descrição da função pode vir uma coisa, mas a pessoa em termos de conhecimento tem outra, e até mesmo em termos de expectativa de carreira tem outra. Então não faz sentido ir para uma vaga, para uma posição que talvez não vai se enquadrar aquilo que eu quero daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Então é mais isso, é uma avaliação para o candidato, uma avaliação para a empresa. É uma conversa. Eu acho que esta questão da avaliação deixa as pessoas meio tensas, mas na verdade a entrevista é mais uma conversa onde as duas partes vão perceber de que forma é que podem se ajudar, de que forma é que podem agregar valor uma para a outra, a empresa para o trabalhador e o trabalhador para a empresa, e alinhar todas aquelas expectativas que é para quando iniciar as atividades não haverem descontentamentos. É mais um momento de alinhamento de expectativas e nada mais. Pois, temos mensagens que vão chegando, temos a Inês Sabonete que diz boa tarde, Eduardo Júnior. Na minha opinião, para que tenhas uma boa entrevista saudável, deves pautar pela verdade e transmitir confiança. Muito certo, muito obrigado Inês, bom trabalho e obrigado pela companhia. Temos o Manuel Moiano que diz boa tarde, estou ligado ao programa diretamente do distrito de Vanduze, Manica. Mando beijinhos e abraços para toda a família na província de Sofala, dizer que estou com saudades da província de Sofala, dizer que estou com saudades, brevemente estarei de volta a Sofala e tenho uma missão aqui em Chimoio. E saudações para si no comando do programa e aos meus colegas da Escola Superior de Jornalismo, delegação de Manica. Um grande abraço e muito obrigado pela companhia. Afinal, como se portar numa entrevista de emprego? Primeiro, já conhecemos os problemas. Se calhar há pessoas que tenham sido chamadas para uma primeira entrevista, segunda, terceira, mas nunca foram convidadas já a pertencer a uma empresa ou começar a trabalhar. Se calhar os erros realmente tenham sido ocultados ou não tenham noção realmente dos erros. Como se portar numa entrevista? Como causar uma boa impressão? Bom, é simples. O mais importante é sermos nós mesmos, desde o primeiro instante até o último instante, e perceber que as entrevistas normalmente são divididas em dois momentos, a parte técnica e a parte comportamental. Então, saber como demonstrar esses dois lados seus para aquela vaga que a gente está a querer se candidatar é o mais essencial. Eu tenho que saber quais são as minhas habilidades técnicas, tenho que saber expressar isso. Muitas vezes as pessoas vão para a entrevista e não sabem se expressar, não falam aquilo que sabem ou não usam as palavras certas para dizer aquilo que sabem. Já é um erro. Então, o ideal é se preparar e saber como falar ou o que falar sobre si. É uma das dicas que já estamos aqui a deixar. Outra coisa seria conhecer a empresa onde a gente vai, fazer uma pequena pesquisa antes de mais nada. Outro ponto também a ser observado seria a questão da indumentária, a questão dos horários, a questão de não mentir, falar sempre a verdade, falar sempre aquilo que é a verdade sobre nós mesmos e deixar a entrevista fluir. É basicamente isso. Pois, agora mesmo aqui as questões que são colocadas nesta entrevista que acabam criando um pânico nas pessoas, primeiro porque não sabem o que vão ser perguntadas, vão falar de si, todo mundo já sabe, mas há questões que se fazem sobre a própria empresa e já estivemos antes a falar que há pessoas que estão sempre a submeter as suas candidaturas para várias vagas e chega a hora, não sabem realmente, não conhecem muito bem estas empresas. E há uma questão que sempre cria um desconforto quando se pergunta qual é a pretensão salarial, qual é a tua expectativa salarial. E há pessoas que fecham a porta da entrevista, saem e ficam com vontade de voltar para falar de novo. Como agir neste momento? Ok, da questão do
pacote salarial. Pois. Uma coisa que eu sempre costumo dizer aos candidatos é deixarem com que o recrutador dê espaço a esta abertura. Numa entrevista preliminar, geralmente ter esta abordagem, ou o candidato por si ter esta iniciativa de perguntar pacote salarial, às vezes pode ter um impacto menos positivo, porque fica a parecer que o interesse está só no pacote salarial e não no projeto como um todo ou até a empresa. Então, primeiro é deixar que o recrutador dê esta abertura, espaço para poder explicar. Caso não, obviamente numa fase mais avançada, porque as entrevistas têm fases, geralmente tem uma entrevista preliminar, depois às vezes tem também uma entrevista com o próprio cliente, a empresa neste caso interessada, ou com a vaga disponível, é deixar que a pessoa dê esta abertura e não ser o candidato a tomar a iniciativa e parecer que o interesse está mesmo no pacote salarial. Pois, e acontece muito hoje em dia de se ter uma primeira entrevista, a segunda, a terceira. O candidato ele já tem noção de que haverá uma ou duas, três entrevistas a posterior. Isto basicamente é como se fosse um teste. E muitos, se calhar, podem até passar para a segunda, a terceira entrevista e depois nunca serem chamadas. É de acordo com o candidato, geralmente ele tem que ter noção, ou por vezes é a postura do próprio recrutador, ou é a metodologia que se usa para tal. Ok, começar por dizer que isto é visto caso a caso. Eu, no meu caso, trabalho numa consultoria, nós lidamos com diversos tipos de clientes e sendo que o nosso work process muda de acordo com a necessidade do cliente. Tem clientes que valorizam muito a avaliação técnica, tem clientes que valorizam muito a avaliação técnica que às vezes temos que fazer até um teste por escrito e outros não tanto. Então isto é visto caso a caso e geralmente como consultora nós comunicamos ao candidato quais são as fases que vão decorrer. A primeira fase, que geralmente, como a minha colega aqui disse, é a fase que nós fazemos uma avaliação comportamental, mas também o técnico. Na fase mais avançada, dependendo daquela que for a necessidade do cliente, nós exploramos mais estes dois lados, que é para perceber se realmente o candidato faz fit, né, com a vaga disponível ou não. Marisa, muitas vezes também há este susto de se chamar a primeira vez, a segunda vez e vai parecendo que não houve um bom comportamento na primeira entrevista e querem se calhar limar ou sanar alguma dificuldade que houve na primeira entrevista e perguntava aqui se realmente este candidato ele já sabe que será submetido a 2 ou 3 entrevistas, pode até dar-se o caso de que ele esteja vinculado a uma empresa e imagine pedir uma dispensa para ir a uma entrevista ou inventar desculpas. Já agora o pedir desculpa, se calhar arranjar motivos para ir a uma entrevista enquanto se está associado a uma empresa antes, é correto, não é correto, melhor falar a verdade à empresa, como é que deve ser? Olha, o certo, algumas empresas não levam isso num bom tom, porque a partir do momento que já estás a preparar-te para deixar a empresa, é sinal de alguma insatisfação. Então, a empresa pode acabar por te demitir por isso e não é bom, não é de bom tom. Ok, nós às vezes temos férias, então o ideal seria solicitar um dia de férias ou meio dia de férias e aí tu és livre de fazer o que quiseres. Mas não é de bom, eu acredito que não seja de bom tom para o trabalhador informar para a empresa, a não ser que a empresa tenha essa abertura e não se sinta incomodada com isso, mas não é de bom tom. O ideal não é inventar desculpas, é dizer que tem um compromisso, as pessoas são livres de ter um compromisso, seja para procurar trabalho ou para fazer alguma coisa. Então é normal, é uma coisa normal dentro das empresas e infelizmente as pessoas ou procuram novas oportunidades para crescer, de salário, enfim, é uma coisa normal. Então, e agora nesta questão de ter 2 entrevistas ou 3, então basicamente a pessoa vai ter de inventar uma desculpa ou pedir meio dia de dispensa vários dias. É assim, normalmente quando o processo inicia, as empresas já informam mais ou menos quais é que vão ser os passos para aquele processo em específico. Olha, se for para uma consultoria, normalmente vais ter a primeira entrevista com a consultoria e depois um dos candidatos selecionados passas para a empresa. A consultoria envia a candidatura para a empresa e a empresa também vai querer entrevistar, ou seja, já são 2 entrevistas. Mas dependendo daquilo que for o processo dentro da empresa, eles podem fazer mais de 2 entrevistas. Normalmente é com recursos humanos, depois com a área mais técnica, depois pode ser que seja submetido a alguns testes psicométricos. Então, as empresas normalmente já informam, mas se não, no primeiro contacto, seja com a consultora ou com a empresa que vai te recrutar, que está a recrutar-te, o ideal é perguntar. Essa é uma das questões que o candidato pode fazer durante a entrevista. Olha, como é que é o processo? Depois desta fase, existe mais alguma outra? O que é que vai ser necessário? Posso perceber quanto tempo é que vai levar o processo, porque alguns processos podem levar 3 meses. Então,
essa é uma das questões que o candidato pode fazer na primeira entrevista, no primeiro contato que tiver com o entrevistador, que é para quando chegar o momento de lhe fizerem a pergunta, tem alguma questão para nós, ele ficar calado. Então, esse é o momento que pode aproveitar e dizer, olha, eu tenho uma questão, quero perceber como é que vai ser o processo, quantas etapas tem mais, o que é que mais vai acontecer, teste psicométrico, entrevista, e tem essa clareza e já pode se organizar e se preparar. Pois. Agora, há casos em que não se dá uma resposta, se calhar seja realmente o método que se usa, mas não se diz realmente se esta pessoa tem requisitos ou não, passa para a fase seguinte, ou nem por isso, e há pessoas que são chamadas depois de 6 meses para começar a trabalhar, até ficam surpresas, uau, eu nem me lembrava que estive na vaga X ou que submeti a candidatura para a vaga X. A questão de responder se esta pessoa vai passar à fase seguinte ou que realmente não tem requisitos suficientes para pertencer à vaga, é uma questão a ver com a própria empresa, com o recrutador, como é que é? Ok, olhando ou para... é uma falta de respeito? Nós na Flow temos uma boa política, nós valorizamos muito os candidatos e consideramos que o feedback é algo extremamente importante no processo, tanto é que se o candidato não vai avançar, nós comunicamos sendo o feedback positivo ou menos positivo, mas é sempre importante esclarecer e dar o conhecimento ao candidato que avançou ou não. Mas como os processos nem sempre são iguais, tem processos que muitas das vezes ficam parados, e quando isto acontece é também importante informar ao candidato, dar o conhecimento que o processo está neste momento parado. Contudo, existe a possibilidade de retomarmos este processo. Caso isso aconteça, voltamos a entrar em contato consigo e se na altura ainda estiver interessado, podemos voltar a integrar no processo. Esta é a abordagem que nós temos com os candidatos, porque o feedback para nós é algo extremamente importante. O candidato tem que sempre saber o que está a acontecer ao longo do processo e perceber o porquê que não avançou, o porquê que avançou, e perceber também que se o processo está parado, está parado. Não tem coisas que nós não temos controle, não temos como controlar enquanto consultoria. Pois, Marisa, realmente há pessoas que ficam decepcionadas ou com depressão, sim, nunca mais me chamam, estou sempre a pular de entrevista em entrevista, estou a colocar o meu CV em todo lugar, mas nunca sou chamado. Será que o erro está comigo? Algumas vezes sim, algumas vezes o erro está com o candidato, mas eu não diria exatamente um erro. É assim, se eu vou para uma entrevista e, vamos lá, a empresa não me seleciona, não significa que eu tenha alguma coisa de errado. Vai ver, às vezes até eu estou acima daquilo que a empresa está à procura. Muitas vezes nós pensamos que somos descartados num processo é porque não tenho os requisitos e não sei o quê. Às vezes é porque eu tenho requisitos, às vezes até muito a mais daquilo que eles estão à procura, e eles não vão ter, se calhar, o salário para me pagar, ou se contratar-me para aquela posição, eu posso não ser uma pessoa tão feliz naquela posição, porque vou estar a fazer um trabalho de assistente, quando se calhar eu já sou uma pessoa mais sénior. Então não faz sentido para a empresa fazer com que a pessoa tenha esse downgrade. Em relação ao feedback, bom, não diria que é falta de respeito, creio que seja um pouco de falta de atenção dos profissionais do RH, mas às vezes, por exemplo, para o caso de algumas consultorias, elas infelizmente estão dependentes dos clientes, das empresas contratadoras. E algumas vezes a empresa contratadora também não dá nenhum feedback ao recrutador, que também fica sem feedback para dar ao candidato. Ou seja, é um ciclo que já vem de muito longe. Então depois o cliente acorda depois de 6 meses e lembra-se que estava no meio de um processo, é quando volta a reativar tudo. Então é mais ou menos isso que acontece. Então nesses casos, ok, não estou a ter o feedback, já passou um mês, já passou 2 semanas, o ideal também é o candidato procurar a empresa ou a pessoa que esteve a entrevistar e procurar saber, olha, algum avanço no processo, como é que eu faço, o que eu não faço, por aí. Muito bem. Temos aqui a mensagem do Nelito Gonçalves, Blonde Manuel, que diz: eu sou Nelito ligado de Catembe e muito boa tarde, Mídia Mais TV, eu gosto muito de vocês. Queria completar o seguinte. Temos aqui Naharas, diz: realmente informar que vai a uma entrevista não é aconselhável e nem ético para esse profissional. Muito obrigado pelo comentário, Nahara. Muito bem. Temos mais uma questão que chegou aqui. Para pessoas da área criativa, que tipo de indumentária recomenda-se para uma entrevista? Pessoas da área artistas, assim como o Eduardo hoje, se fosse para uma entrevista, voltava na porta. Pois, voltava. Pois. Ok. Para um artista, neste caso, primeiro,
Um conselho que eu dou a todos os candidatos, independentemente dos setores, é tu seres quem tu és. Falares a tua verdade, falares aquela que é a tua trajetória. Outro ponto que é importante é estudar a cultura da empresa. Independentemente da área, tens que conhecer a empresa para onde tu vais. Se tu vais a uma empresa do setor FMCG, falo de fábricas, eles não têm a abordagem muito profissional em termos das vestes. E tu às vezes vais com um fato, uma gravata, acabas agredindo a cultura daquela empresa. Pois. Então é importante fazer este TPC, perceber como é que é aquela cultura. Se é a banca, obviamente vão valorizar um fato, uma gravata, um sapato formal. Caso não seja, então é importante fazer este TPC e perceber a cultura da empresa e tomar a decisão consoante nisto, não é? E sempre estar profissional e discreto. Esse é o meu conselho. Independentemente da área, temos que sempre estar vestidos de forma profissional e discretos. Pois, de modo a se não... calhar a questão seja ainda mais picante, porque há empresas que contratam um único profissional que se calhar esteja nesta área, digamos que um designer, ele está nas áreas criativas e tudo mais, mas a empresa é tanto quanto formal, as pessoas todas vestem formais, ele também deve incorporar esta cultura da empresa, como é que deve ser? Sim, no final do dia, nós somos obrigados a incorporar a cultura da empresa. Imagina, eu vou para uma casa onde naquela família não se come carne de porco. Por que eu vou chegar e de repente trazer a minha carne de porco para querer comer? Então, é mais ou menos por aí. Para evitar que haja esse tipo de choques, cada empresa vai criar a sua cultura, os seus hábitos, os seus costumes, e cabe à pessoa que vai entrar lá adaptar-se a esse tipo de ambiente. Por isso mesmo que na entrevista é importante perceber se eu vou me adaptar com aquela empresa, se eu vou gostar da forma como se veste naquela empresa, se para mim faz sentido usar salto todos os dias ou não. E a partir daí também tomar uma decisão. Para esse caso específico do senhor que colocou a questão no Facebook, independentemente de eu estar numa área criativa ou não, se eu vou para uma entrevista numa empresa que valoriza a questão de estar mais formal, eu tenho que estar minimamente formal. É diferente de eu ir, por exemplo, para uma entrevista, não sei se é para uma audição, para ser dançarino. Obviamente eu tenho que estar com roupa de dançarino, independentemente de qualquer coisa. Mas se eu vou para uma entrevista num escritório, não sei o quê, não faz sentido ir de calças jeans rasgadas, sapatilha, não sei o quê. Por mais que eu seja um criativo, nesse dia eu vou usar uma calça mais formal, menos de pano, né, caqui. Depois vou usar talvez uma camisa básica, não precisa ser branca, não precisa pôr gravata nem nada, mas vou estar básico, não é? E não estarei a ofuscar, nem estarei a deixar de ser o profissional criativo que eu sou. Muito bem. Temos aqui a mensagem do Boaventura Munguamba que diz: Hello Mídia Mais, o programa está super interessante e as convidadas também estão, especialmente a Paulo. Muito bem, muito obrigado a Boaventura por escrever-nos esta mensagem. Prontos, realmente também existem outros erros que possam identificar durante os vossos processos de recrutamento e seleção. Quais são os erros mais comuns que se encontram ou que nós repetimos sem nos aperceber em cada entrevista, ou dos mais bizarros que vocês já viram? São vários. Para mim, em particular, uma das coisas, eu acho que é a pessoa não conseguir falar ou não conseguir se expressar em relação àquilo que sabe. Ou então, chegar e falar... A gente que chega e fala muito. A sério. Chega e fala, mas no fim não diz nada. Então, isso também é um pouco complicado também para o próprio entrevistador ter que gerir essa situação de alguém que não quer parar de falar. Outra coisa que acontece muito, infelizmente, são os atrasos. É normal atrasar, as pessoas vêm de transporte público, algumas vezes não depende delas, às vezes há algum acidente no meio da estrada e o transporte não avança. É normal isso acontecer, mas é importante a pessoa saber ligar, mandar uma mensagem e informar: olha, eu estou neste momento no lugar X e não vou conseguir chegar a tempo. É o mínimo. E não esperar chegar 30 minutos depois do horário marcado para dizer: eu porque o chapa estragou-se no meio do caminho, eu tive que descer e apanhar outro, já estava... Ou seja, no momento em que o chapa estragou-se, eu sabia que eu estou a caminho da entrevista, porque não ligar naquele momento? Esse aqui é o ideal, ligar e informar: olha, o chapa estragou-se por ter um atraso e não sei o quê. Então, na minha opinião, esses são os dois mais complicados. Pois, ok, só para acrescentar aquilo que a minha colega aqui já tinha dito, eu diria que a apresentação, aquilo que nós já tínhamos falado, é muito importante estudar a cultura, fazer este TPC, perceber quais são os valores, perceber qual é a cultura organizacional, perceber também qual é o core business da própria empresa. Isso é extremamente importante antes da entrevista. É importante também
Para mim, só salientar aquilo que a colega aqui já tinha dito, sermos objetivos, conseguirmos transmitir as nossas ideias de forma clara e objetiva. Porque é aquilo que ela estava a dizer, às vezes as pessoas ficam a falar, falam tanto, mas não dizem nada no final das contas e às vezes até isto faz com que o próprio candidato não avance no processo, porque não conseguimos perceber se realmente a pessoa faz fit ou não pela falta de clareza e objetividade na comunicação. Este é um dos erros que eu particularmente considero graves, não é? E coisas que realmente temos que tomar atenção. E a terceira, eu diria que é a questão do pacote salarial. Tem candidatos que entram e antes de mais nada já estão ali a perguntar, mas qual é que é o salário, qual é que é o pacote? Ok, mas nós ainda nem conversamos, tu ainda nem percebeste se realmente é isso que tu queres. O teu drive está completamente só no pacote salarial. E isto é uma abordagem para mim que também tem um impacto não assim tão positivo. O importante é mesmo deixar que o recrutador, o entrevistador dê espaço para tal e quando chegar a tal altura, aí sim podem abordar estes assuntos. Pois, mesmo aqui caminhamos para o fim da nossa conversa, o que seria um candidato perfeito numa entrevista? Candidato perfeito, na minha opinião, seria alguém com a atitude certa. O que significa a atitude certa? É entrar primeiro com boas energias e entrar também com alguma motivação para assumir a tal função. Não vou entrar ali todo desanimado, isso já cria um impacto negativo. Ainda que as minhas experiências ou as minhas habilidades não correspondam à expectativa, é importante sempre termos um impacto positivo no recrutador, porque podemos até ser convidados para futuras oportunidades que não sejam aquela. Então a atitude positiva é importante, conseguirmos transmitir a nossa história, aquilo que está no nosso currículo. É importante não mentir. Eu já tive situações em que no CV vinha lá escrito que a pessoa era fluente em inglês e na entrevista Acho não que era é um dos mais comuns, né? Exatamente, é um dos erros também mais comuns. Então não façam isso, sejam sempre honestos com aquela que é a vossa experiência, até mesmo para não tomarmos a decisão errada. Honestidade não é? Já no CV não colocar. Exatamente. Se não fala inglês, por favor, não coloquem nos vossos CVs, para que quando chega a altura da entrevista não crie aquele constrangimento tanto da parte do recrutador como do próprio candidato. Então esta é a minha dica, sejam sinceros, sejam honestos, sejam quem vocês são, não é? E falem aquela que é a vossa história de percurso profissional e transmitam as vossas ideias de forma clara e objetiva. Pois. Marisa, o que é que se procura num profissional, numa entrevista de emprego? Quem que pode sair com maior número de vantagens, se calhar empatia dos recrutadores para pertencer a uma vaga? Olha, é basicamente demonstrar aquilo que são as suas habilidades, competências e atitude. É ter esses três elementos e saber como colocá-los durante o processo todo, saber como demonstrar esses três grupos, posso assim dizer, de habilidades, conhecimentos, atitude, conhecimento e habilidades. Então, esse aqui é o trio perfeito para garantir que a pessoa seja fit e encante aos recrutadores, faça os olhos do recrutador brilhar. A atitude, principalmente, não é? É o que vai definir, saber estar, saber se apresentar. Não precisamos ser extravagantes, chegar lá e a derrubar todo mundo, não é necessário. Desde que a gente consiga explicar aquilo que somos, o que fazemos, como fazemos e já está. É simples assim. Muito bem. Muito obrigado pela vossa presença. Os beijinhos, abraços, mesmo a correr, para quem deixam ficar. Ok, muito obrigada, Eduardo, pelo espaço. Bom, deixo os meus beijinhos para amigos, família, os meus colegas da Flow, também para os caros telespectadores aí em casa e, bom, fiquem com as dicas que são realmente dicas relevantes que podem vos ajudar. E é isso, muito obrigada pelo convite. Quando se cruzarem com a Daisy, já sabem, ela é muito séria. A Marisa também. Beijinhos e abraços para a minha família, para as minhas irmãs, meus pais, amigos, os telespectadores aí em casa, para si também. Muito obrigado e nos encontramos brevemente para falar e a trazer mais temas importantes para a nossa juventude que está mesmo à procura de um emprego ou que quer melhorar a sua performance durante os momentos laborais. Vamos então nos despedir da Daisy Paulo, ela que é consultora de recrutamento e seleção na Flow Group, e também a Marisa Felipe, ela que é consultora de RH. Vamos então a um brevíssimo intervalo porque voltamos sempre e vamos rumar a música, e hoje estaremos mesmo a boa música com Shuk Young Lily e vai ser mesmo bastante intrigante trazer música como tem sido habitual. Já voltamos, não saia daí.